Nós estávamos falando de graça, e ela faz o seguinte comentário, que o homem, quando ele olha para uma mulher e esse a deseja no seu coração, então ele cometeu o adultério com ela. A minha pergunta é, o porquê que esta palavra ela foi direcionada somente aos homens e não às mulheres, né? Porque aqui a Bíblia nos diz também que se as mulheres olhassem e desejassem um homem no seu coração, elas também cometeriam adultério. Por que essa mensagem foi descrita somente para os homens, né? E eu queria que o senhor aí respondesse para a gente. Uma pergunta difícil, polêmica, não é? E para quem vai estar nos assistindo aí, você pode também deixar a sua pergunta, o seu comentário, tá bom? E se tiver alguma divergência com aquilo que nós vamos falando, estamos abertos para ouvir o comentário do pessoal aí, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos ter que entender, dentro da pergunta do Rafa, foi que por que a palavra foi dirigida aos homens e não às mulheres, né? Se um homem, no seu coração, olhar para uma mulher e a desejar, comete adultério. Por que com as mulheres não? Primeiro, já deixar claro para as mulheres. A forma com que Jesus está falando não quer dizer que as mulheres podem olhar e desejar. Né? Porque senão as mulheres vão olhar e falar assim, então é só para os homens, né? Já vai achar uma brecha aí, né? Já vai achar uma brecha para poder olhar para os irmãos e começar a desejar os irmãos, né? E a forma é outra. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, vai levar ao adultério, seja de uma forma ou seja de outra. Agora, o fato, o motivo de ter falado que somente com os olhos o homem já vai cometer o adultério, bom, primeira coisa, que é o que não é uma, como que eu posso dizer, não é uma novidade para ninguém, é que a autoimagem, né, a criação da imagem, da autoimagem na mente, no sentido de sensualidade, né, ou de pornografia, já vai gerar um tipo de pecado. Sim. Não é? Isso já está falando, isso não é novidade para ninguém, já está falando da autoimagem. Então, todo homem que cria essa autoimagem na sua mente, ele vai, de alguma forma, gerar algum tipo de desejo sexual, e esse desejo sexual vai levar à masturbação. Então nós vamos falar sobre a masturbação depois, não é? Ou até mesmo no ato sexual, não é? Com essa pessoa, ou até mesmo com a sua própria companheira, esposa, pensando em outra mulher. Não é? Agora, vamos pensar na ideia de que qual a razão, não é, pela qual Jesus vai dizer que comete o adultério só pelo fato de olhar para uma mulher. Bom, primeira coisa que nós vamos ter que entender é que o adultério é um pecado, né? Nos 10 mandamentos, não adulterarás. É um pecado. Portanto, se é um pecado, não tendo a relação sexual, não é? Nós precisamos entender, e aqui é o ponto que eu acho que aí é onde pode ser novidade para algumas pessoas, sobre a questão do corpo espiritual. O casamento é um corpo espiritual. O relacionamento entre um homem e uma mulher é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é formado, não é pelo simples fato de um homem ou uma mulher assinarem um papel ali no cartório. Não, isso não é o casamento em si. Isso é oficializar o casamento,
Mas o casamento em si é a união de dois corpos, não é isso? Então, a união de dois corpos é que forma o casamento. O Senhor, quando fez o casamento dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, ele disse: deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Exato. Então, dois se tornarão um. Então eu vejo duas formas de o casal se tornar um. Primeira forma, quando nascem os filhos. Nasceu os filhos, então nos filhos nós temos ali parte do homem, parte da mulher, uma só carne. Isso talvez não seja novidade para ninguém. A segunda coisa é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é formado não necessariamente quando tem o filho. Ele é formado através da relação sexual. Então existe um corpo espiritual formado por um casal. Eu acho que isso muitas pessoas não sabem e desconhecem dessa informação. O pastor pode explicar um pouquinho melhor para a gente deixar bem fixado aí na nossa mente? Sobre o corpo espiritual de um casal. Existe o corpo espiritual do casal. E este corpo espiritual do casal, ele é formado na união de dois corpos. E como que este corpo espiritual, ele é formado? Bom, eu vou por partes aqui, porque esse assunto ele é bem amplo, ele é bem longo. Se vocês quiserem até me cortar, pode cortar aí, tá? Porque às vezes eu vou falando e não sei nem para onde eu estou indo aqui, eu vou soltando. Pastor, eu também quero falar sobre isso daí, que é um assunto onde eu gosto de acompanhar um filósofo chamado, professor de filosofia, né? Agora eu me esqueci o nome dele, mas assim, lembrando ele fala sobre um corpo também. Ele fala, e ele crê nesse corpo espiritual. Mas continua aí, eu vou lembrar o nome dele aqui. Então, o que acontece? Primeiro, por quê? Porque quando Deus ele olha para o casal, ele não vê, depois que o homem e a mulher se casam, ele não vê mais um ou outro. Sim. Ele vê um corpo. É por isso que, se não me falha a memória, lá em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que o homem deve coabitar com as suas mulheres como vaso mais frágil, dando honra a esta mulher. E lá vai dizer a razão por que deve ser assim. A Bíblia vai dizer coabitar com entendimento. Coabitar lá é viver junto. Coabitar não é ter relação sexual, como alguns falavam antigamente. Coabitar está ligado em conviver junto. Então, relação entre a sua mulher e você. Pode estar ligado também ao ato sexual? Pode. Mas coabitar é habitar. Sim. Habitar junto com ela. Não é? Por quê? Porque quando há divergências, quando há discórdias, quando há brigas nesse casamento, lá em 1 Pedro, vai dizer que até as orações do casal é impedida. Por que a oração do casal é impedida quando não há entendimento no casamento? Porque Deus não olha um ou o outro. Deus olha o corpo espiritual. Então, esse é um ponto. E como agora, então, esse corpo espiritual, ele é formado? Porque nós falamos que ele é através do ato sexual. E aqui está o ponto que eu acho que eu vou ter um monte de gente aí que vai divergir de mim, mas tudo bem. Eu entendo, no meu modo de pensar, nós somos três. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa representação, o próprio apóstolo Pedro vai falar sobre isso, ele dá o exemplo do corpo humano, representando o corpo humano como o tabernáculo. Ele diz, enquanto eu estou neste tabernáculo, ou em breve, quando eu sair deste tabernáculo, mostrando que o corpo era a representação do tabernáculo. Então o tabernáculo, ele tinha 3 repartições, que era o átrio,
lugar santo e o lugar santíssimo. Assim como o corpo é corpo, alma e espírito. Então, o átrio representando o corpo, lugar santo representando a alma, lugar santíssimo representando o espírito. Tá certo? Então, pensando nisso, nós temos que entender que dentro ou no nosso corpo, geograficamente falando, o corpo é o tabernáculo. O local aonde está inserido todo o homem. O que não é só corpo, são 3. Não é? Então, geograficamente falando, para mim, no meu ponto de vista, onde que fica a alma no corpo do homem? Na mente. Então, para mim, a alma está localizada na mente humana. Não é? Agora, onde está localizado o espírito do homem? Então, para mim, o espírito do homem está localizado no sangue. Esse é outro assunto que aí nós teríamos que falar sobre esse assunto do sangue, abrangendo outra área e não mais a área do casal. E, se vocês quiserem falar, não sei se dá tempo hoje. Dificilmente dá, mas a gente pode dar uma pincelada nisso aí. Mas, para não fugir do raciocínio, eu só vou aqui jogar. Para mim, o espírito do homem está no sangue. Tá? Uhum. Então eu estou formando o raciocínio para dizer para vocês o porquê que eu entendo que através da relação sexual se torna um corpo espiritual. Por quê? Porque é através da relação sexual do homem e a mulher que o sangue do homem se conecta com o sangue da mulher. Tá certo? De 2 formas. Primeiro, a primeira forma, no casamento, quando a mulher é virgem, Sim. A mulher, todos nós sabemos que a mulher, quando é virgem, ela, para romper o ímen, tem o sangramento. Então, é uma aliança que é feita, que algumas tradições chamam de aliança de sangue, do pacto de sangue, que é o pacto do casamento, que é formado através do ato sexual, que é feito com sangue. Sim. Mas não só naquele momento, mas também através do sêmen do homem, que também é parte do sangue do homem ali, que está sendo introduzido na mulher. Então, dessa forma, nós entendemos que se o espírito do homem está no sangue, é o meu sangue unido ao sangue da minha esposa, ao sangue da minha esposa, unido ao meu sangue, que forma um corpo. E esse corpo é o corpo espiritual. Rapaz. E aqui para, e eu não vou falar sobre esse assunto agora, estou falando do casamento, porque foi a pergunta. Exato. Então, do adultério, né? Exato. Então, o que Jesus fez para fazer de nós, para que nós possamos estar ligados a Ele? Então, o que ele fez? Ele derramou o seu sangue na cruz. E é através do sangue de Jesus, do pacto ou da aliança de sangue de Jesus, que forma a igreja o seu corpo espiritual, que é a igreja. É através do sangue. Sem o sangue de Jesus, não havia remissão dos nossos pecados, portanto, Jesus não teria um corpo espiritual, que é a igreja, se ele não tivesse ido até a cruz. Então, esse é um ponto, só para concluir, esse é um ponto aqui para mostrar espiritualmente que nós hoje, nós somos casados com Jesus. Era exatamente isso que eu ia falar, porque quando o senhor falou do corpo espiritual, que é a igreja, né, nós somos tratados como a noiva de Cristo, onde vai haver um casamento, e por isso que de Tiago 4,4 vai dizer, adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, porque nós estamos em um relacionamento com Deus, em um casamento, e quando nós se relaciona com o mundo, seria então um ato de adultério aqui entrando no mesmo assunto, né? Exatamente. Então, meu Deus, muito agora, pensando na questão do olhar para a mulher e no seu coração a desejar, por que comete adultério? Por que fala com o homem diretamente, que foi a pergunta? Não é? Por quê? Porque o único na relação sexual
que precisa do sangue diretamente para exercer algum ato de relação sexual é o membro genital masculino, o órgão genital masculino. Meu Deus do céu. A mulher não vai precisar do sangue para ter nenhum tipo de excitação, mas o homem sim. O homem, para ele ter ereção ou estar excitado, o homem vai precisar de sangue exatamente no órgão genital masculino. Então, para mim, Jesus estava dizendo, só de você pensar e desejar no teu coração, ele já mexeu com sangue, aonde abre um portal aí para mim nesse então, no caso aí, que afeta a relação entre o casamento de um homem e uma mulher. É porque no